Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou fazer uma leitura, irmãos, que eu vou passar no versículo 6, no 9, no 11 e 12, e depois eu vou para o 14, diretamente até o final. Os irmãos me acompanhem, eu tenho certeza que os irmãos vão entender. Diz assim a palavra de Deus, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo
estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Muito bem, irmãos. Olha, eu sei que a maior parte da igreja não são músicos, não tocam instrumentos. Então, às vezes você olha para a orquestra e você não faz ideia do que está sobrando ou do que está faltando aqui. Mas nós que somos a orquestra, quando a gente vem tocar e falta um determinado instrumento, a gente sente falta. Aos nossos ouvidos é ruim. Como é ruim quando não tem uma bateria para acompanhar. Quem é que vai marcar o tempo para o músico? Não tem quem marca. Como que é ruim quando o contrabaixo não está tocando? Porque quem é que vai fazer o peso? Como que é difícil quando o teclado não está tocando? Quem vai fazer a sustentação? Como que é difícil quando o irmão do trompete não vem? Quem é que vai solar? Como que é difícil quando faltam clarinetes e violinos? Quem farão as harmonias da música? Ou seja, cada instrumento tem um propósito. O grupo acabou de cantar aqui, cantou muito bem, cantou bonito, mas não seria tão bonito se o violão não acompanhasse. Não seria tão bonito se o teclado não acompanhasse. Então, cada instrumento, ele tem um propósito. É necessário que haja um instrumento para que aconteça a melodia. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você nessa noite, que você é um instrumento. Você é um instrumento da graça de Deus. Há algo que passa por você e precisa ser transmitido. É a melodia do céu. E eu estou agora a começar a dizer a respeito desses homens que viveram como instrumentos da graça de Deus. Estava Paulo, na idade de 30 anos, respirando morte. E nesse seu afã de cumprir os propósitos da sua religiosidade, ele tomou carta com o Sinédrio e começa a perseguir os cristãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Para você ver um violino tocando aqui nessa orquestra, saiba que antes de tudo, ele foi uma árvore bruta, que precisou ser coletada, precisou ser moldado, precisou ser ajustado, precisou ser afinado, para depois ser tocado. Paulo era uma árvore bruta, mas Deus encontrou ele no caminho de Damasco e disse: Paulo, por que é que você está me perseguindo, rapaz? Agora o jogo vai virar. Você está trabalhando contra mim, só que eu vou trabalhar em você. Eu farei de você um instrumento da minha graça, e duro será para você tentar resistir a isso, recalcitrar contra os aguilhões da minha vontade. E Deus pega esse homem, irmãos, converte ele, faz ele nascer de novo. Ele fica cego, depois de dias as escamas caem de seus olhos, o coração dele já estava mudado, o coração dele já era outro, ele já não estava plantado mais nas hostes da maldade, mas ele já era um novo homem, uma nova criatura. E essa nova criatura ficou 12 anos enfiado dentro de uma igreja, aprendendo como é que é ser crente, como é que é ser um instrumento da graça. E a Bíblia diz que orando em Antioquia, estavam os irmãos, e veio um desejo no coração daqueles irmãos: vamos separar missionário para a obra de Deus, vamos mandar homens a pregar o evangelho, vamos mandar instrumentos da graça para encher esse mundo da música do céu. Então a Bíblia diz que separados foram
Paulo e Barnabé, e eles fizeram uma viagem missionária, e a Bíblia diz que eles passaram por muitos lugares. Teve lugar, irmãos, que até confundiram esses irmãos com deuses, e no mesmo lugar que confundiram ele com deuses, pegaram eles, espancaram, jogaram para fora da cidade e lançaram sobre eles muitas e muitas pedradas, de maneira que eles caíram no chão. E quando eles deram muitas pedradas neles e olharam, falaram: não, acho que eles estão mortos. Eles entraram para dentro da cidade, mas Deus não deixou eles morrer, porque Deus estava moldando os seus instrumentos para tocar a melodia no céu, aqui na terra. Então eles voltam da primeira viagem missionária, felizes, colhendo os molhos dos seus trabalhos, porque Deus estava com eles. E eles voltam dessa viagem todos felizes, começam a orar de novo, e Deus inspira de novo: vamos fazer mais missão. Dessa vez, Paulo troca de parceiro, ele não está mais com Barnabé, porque entre ele e Barnabé houve uma disputa por João Marcos, que era um homem que Barnabé queria levar junto e Paulo não queria. Então eles entraram no acordo: olha, vocês vão fazer uma missão e eu vou fazer outra. E Paulo e Silas foram fazer outra missão. E eles começam a pregar o evangelho de novo, começam a fazer de novo que a melodia do céu tocasse aqui na terra. Começaram a de novo ser instrumentos da graça, distribuindo salvação para esse mundo. Olha que coisa boa, irmãos. Eles começaram a pregar de novo, e eles saem pela Ásia Menor e pregam numa igreja, pregam numa outra igreja, e eles vão. E dali a pouco o Espírito conduz esses irmãos, e eles chegam na cidade de Filipos. A cidade de Filipos, irmãos, era a primeira cidade da Europa que eles foram pregar. Quando eles chegaram na cidade de Filipos para pregar o evangelho, pelo menos 4 grandes eventos aconteceram naquele lugar. O primeiro deles é a conversão de Lídia. Quem era Lídia? Lídia era uma mulher que vendia púrpura e tecido na cidade de Filipos. Ela não era natural de Filipos, ela era de Tiatira, uma cidade vizinha, e ela vendia púrpura e tecido naquele lugar, o que significa que ela não era uma pessoa qualquer, ela era uma empresária, e uma empresária de sucesso e dinheiro. Para você ter uma ideia, a púrpura, que é uma tinta, para você conseguir ela, você tem que ir lá no fundo do mar, pegar os crustáceos e arrancar dele a tinta. Não é fácil, não é simples. Pequenas gotas daquela tinta tinham muito valor, e uma gota daquilo ali já era capaz de pintar meio quilo de tecido. E com meio quilo de tecido, com uma gota de púrpura, já valia R$100. Então você imagina, ela não era qualquer pessoa. E o evangelho chega para essa mulher. A Bíblia diz que eles vão em Filipos, e Filipos não tem sinagoga, porque a religião judaica é fraca naquela cidade, porque ela é uma cidade como se fosse uma réplica de Roma. Era uma cidade helenizada pelos gregos e também conquistada pelos romanos. O evangelho não tinha entrado ali, e mesmo o judaísmo era fraco, não tinha uma sinagoga, porque Paulo ele ia pregar na sinagoga para ganhar o povo, mas não tinha. O que os poucos judeus daquela cidade faziam? Eles saíam para fora dos muros da cidade, perto do rio, para orar. Paulo descobriu isso. Chegou lá e viu os judeus orando, as irmãs orando, e ele começou a se aproximar, ele, Timóteo e também Silas, e começaram a pregar para essas irmãs. E a Bíblia diz que Lídia abriu o coração. Você sabe o que é abrir o coração? É parar de questionar. Você sabe o que é abrir o coração? É parar de duvidar, dar ouvido e acreditar no que está ouvindo. E aquela mulher começou então a dar um passo de fé em direção à palavra que ela ouvia. E a Bíblia diz que ela não resistiu. Ela aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. E ela foi batizado. Não só ela, mas toda a sua família também. O segundo grande episódio que acontece nesse lugar é que Paulo, quando continua pregando ali naquele lugar, do lado de fora dos muros da cidade, chega uma mulher. Essa mulher era uma escrava. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala que ela tinha um dom. Esse dom, dado por demônios, era o dom da adivinhação. E agora ela chega e fala uma palavra muito estranha para Paulo, porque ela começa a dizer para todo mundo e gritar e falar: olha, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Agora, como é que pode uma pessoa cheia de demônio está falando uma coisa dessa?
que confirma justamente uma verdade. Então, por muitos dias ela vai fazendo isso. Chega um momento em que Paulo, incomodado com esse negócio, vira para essa mulher. Aí lá no versículo 18, ele expulsa o demônio dessa mulher. E na mesma hora sai o demônio e essa mulher é liberta. O terceiro episódio que acontece é que por causa disso, Paulo e Silas sofreram um grande ataque daquela cidade. Por quê? Porque essa mulher que tinha espírito de adivinhação, ela era escrava. E os seus senhores ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. E quando ela é liberta do espírito que fazia esse trabalho, esses homens perderam a sua fonte de renda, que era aquela escrava. Só para você entender, irmãos, escravo naquela época não era considerado pessoa, era considerado mercadoria. Então, para aqueles homens não interessava a vida daquela mulher, interessava o lucro que ela dava. Como parou de dar o lucro, eles agarraram Paulo e Silas pelo braço, levaram até a praça da cidade, onde ficavam os juízes, os magistrados. E ali, diante dos juízes, eles fizeram falsas acusações a Paulo e a Silas. E com base nessas falsas acusações, a multidão comprou o barulho daqueles homens. E numa turba começaram a apoiar a acusação daqueles homens. De maneira que os magistrados foram constrangidos a tomar uma atitude. Qual foi a atitude? Eles rasgaram a roupa de Paulo e Silas. Ordenaram que eles fossem açoitados. Olha, deixaram os homens nus. Porque rasgar a roupa não é um rasguinho, irmão. O rasgar a roupa era um ato de humilhar a pessoa. Está me entendendo? É um ato de humilhar a pessoa. Arrancaram a roupa deles, rasgaram a roupa deles e começaram a açoitar. E depois de dar muita pancada neles, chegaram no carcereiro, falaram: olha, prende esse homem, esses dois homens, em um lugar seguro. Bom, esse homem, diante dessa ordem, ele vai e coloca eles dois no cárcere inferior. Então você imagina que essa igreja fosse uma prisão. Só para título de imaginação, irmãos, que esse prédio fosse uma prisão, certo? Bom, se aqui fosse uma prisão, teria um calabouço embaixo aqui, que seria o piso inferior, o lugar mais seguro, mais difícil das pessoas fugirem ou serem resgatadas. É ali que jogaram Paulo e Silas. Como se não bastasse, amarrou eles de pés e mãos em troncos, para que eles mesmos não tivessem condições de fazer a mínima força para poder escapar. Então esse é o terceiro episódio. E o quarto episódio é que nessa prisão, Paulo e Silas começam a adorar a Deus, começam a tocar a melodia do céu, começam a ser instrumentos da graça de Deus. E como instrumentos da graça de Deus, chega naquele lugar um terremoto. É bem verdade que naquela região terremoto era comum. Não é que nem aqui, se tiver um terremoto em Macatuba, nós vamos ter muito medo. Porque aqui não é comum. Não é comum, eu nunca vi um terremoto aqui. Alguém já viu? Não vi. Eu lembro que eu estava em Pederneiras uma vez, e teve um tremor, se não me engano, em Bariri, que afetou um pouco Pederneiras ali. Eu achei a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Porque foi uma coisa de menos de 5 segundos, eu achei que o mundo ia acabar. Eu estava dentro do prédio que deu um solavanco. Então você imagina lá. Porque lá o terremoto não foi um terremoto qualquer. Ele chacoalhou tanto aquela cadeia, que a porta da cadeia ela era fechada com pau, com madeira. Aquela madeira se soltou, caiu no chão e a porta abriu. Não só da cadeia de Paulo, mas também de todos os outros presos. E aí eu falo para você, não pode ser uma coisa normal, porque era perto da meia-noite, eles estavam cantando, e coincidentemente veio um terremoto que abriu, não quebrou nada, só abriu as portas. Tem milagre aí, irmãos. A gente tem que entender esse negócio. Às vezes vem um espertão e fala: mas lá tinha terremoto, mas espera aí, não aconteceu nada, só abriu a porta, só tirou a tranca da porta e abriu. Olha que precisão que Deus fez aquele negócio. E aí então o carcereiro, quando olha, fala: ih, minha casa caiu. Eu estava dormindo, não vi o terremoto abriu.
Amanhã, quando descobrirem que eu deixei os homens fugir, eles não vão perguntar para mim, rapaz, foi o terremoto? Não, eles vão falar, você foi responsável e deixou eles fugir. E a pena para quem deixasse prisioneiro fugir naquela época era a morte. E não era uma morte qualquer, era uma morte cruel. Então ele pensou, espera aí, a cada 4 cidadãos do mundo, um era cidadão romano. Quer dizer, tinha romano para todo quanto é lado. Não tem para onde eu fugir. Não tem uma cidade que não vão me achar. A hora que soltarem a ordem lá no império, que eu sou um foragido, vão me achar e vão me humilhar e vão me matar. Então deixa eu antecipar o expediente aqui, eu mesmo me mato. É ruim, mas vai doer menos. Então ele puxa a espada. E quando ele intenta se matar, Paulo grita, ei, para com isso, rapaz. Ninguém foi embora daqui. Está todo mundo aqui. Não se mata não, seus presos estão aqui. Não estava só Paulo e Silas, estava todo mundo. É uma coisa muito normal, né? Porque quem estava preso lá com Paulo e Silas não devia ser gente boa também. Mas Deus fez uma obra ali, ninguém fugiu. E aquele homem vendo isso, correu, pegou uma lamparina, foi até Paulo e Silas. Quando encontrou os dois, ele se ajoelhou e falou, como é que eu faço para ser salvo? E Deus, naquele momento, usou os homens para serem instrumentos da graça de Deus. A melodia do céu tocou no coração do carcereiro e ele se converteu ao Senhor. Então, irmãos, os irmãos entenderam? Foram 4 grandes episódios: a conversão de Lídia, a libertação da pitonisa, a injusta prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. E esses episódios que acontecem aqui nos ensina, irmãos, a como viver como instrumentos da graça. Esses episódios narram uma série de ocorrências que revelam o agir de Deus na vida de homens que se desprenderam dos seus próprios interesses para serem exclusivamente instrumentos da graça de Deus por onde quer que eles passaram. E aí, meus irmãos, nós podemos ver que nesse texto nós conseguimos achar algumas verdades que nos inspiram a viver uma vida que também possa transmitir a graça de Deus para os nossos dias, para o mundo que vivemos, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. E é aqui que eu quero meditar com você em algumas coisas que vão nos inspirar a viver também como instrumentos da graça de Deus. Amém? A primeira delas é que um instrumento da graça de Deus precisa ser sensível ao toque do Espírito. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes você vê o Gabriel tocando violão aqui, ele está só na pontinha do dedo, né? Bem suave. Isso transmite para você uma emoção, né? Que a música é suave, que o toque é suave. Dali a pouco, quando a música vai crescendo, ele para de dedilhar e começa a bater. Aquela batida vai te dar um som mais estridente, porque ele quer te passar uma outra emoção. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis ao toque do Espírito para que nós possamos passar adiante aquilo que o Espírito deseja de nós. Olha só, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, Deus deixa claro que todos receberiam a virtude do Espírito Santo, para quê? Para serem testemunhas. Aonde? Primeiro em Jerusalém, cidade. Depois na Judéia, região. Depois em Samaria, para fora da região. E depois de estar para fora da região, nos confins da terra. Então havia uma missão dada para a igreja: prega o evangelho. Começa aqui, mas não fica só aqui. Você vai para a Judéia, não fica só na Judéia. Você vai para Samaria, não fica só na Samaria. Você vai até os confins da terra levando a minha mensagem. Esta era a missão da igreja. E Paulo, irmãos, e Silas estavam imbuídos dessa missão. Eles começam a pregar, e prega, e vai andando, e vai andando. Eles colocaram no coração: quer saber?
Um olha para o outro, e aqui é uma conjectura minha, tá, irmãos? Mas eu imagino um olhando para o outro e falou, quer saber? Bora para o confim da terra? Um olha para o outro e fala, bora. Ó, o confim da terra fica lá para a Ásia. O lugar mais longe daqui é na Ásia. Bora para a Ásia? Bora para a Ásia. Onde que está o navio? Como é que nós pegamos o bilhete? Qual que é o roteiro? Abre o mapa aí, fala para nós, Paulo. Para onde que fica? E estava lá Paulo, Silas, nessa viagem também estava Timóteo. E nessa viagem, depois chegou Lucas. Só que Lucas fica em Filipos. Então tinha um quarteto ali, né? Um quarteto de instrumento para ser usado. Doidinho para ir para a Ásia. Só que lá no versículo de número 6, acontece uma coisa estranha. Porque no verso de número 6, o que acontece ali? Deixa eu ler. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ó, o Espírito Santo tocou. Vai para outra direção. Aí eles foram. É o toque do Espírito. Irmãos, a obra não é sua. A maneira de pregar não é sua. A quem se deve pregar não é você que decide. É Ele, a obra é dele. É Ele que direciona. Não tinha uma ordem para ir para os confins da terra? Só que eles entenderam o ainda não de Deus. A mensagem ia chegar na Ásia como chegou. Só que eles estavam sensíveis ao toque do Espírito. Se você quer viver como instrumento da graça de Deus, você precisa estar sensível ao toque do Espírito. O segundo ato, a mulher dizendo para eles lá em Filipos, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Gente, ela falou alguma coisa errada aqui? Não. Tudo que ela disse está certo. Por quê? Eles eram homens que anunciavam o caminho da salvação, que é Cristo. E eles eram servos do Deus Altíssimo. Só que o final dessa história é Paulo expulsando o demônio dessa mulher. Por quê? Porque o Espírito revelou, não é de mim que vem isso não. O demônio está querendo me equiparar a ele, mas eu não sou, eu sou maior, eu sou mais forte. Vai lá e expulsa, mostra que o Deus Altíssimo que você serve não tem nada a ver com o Deus daquela mulher lá, daquela feiticeira lá. E ele foi tocado pelo Espírito, expulsou o demônio. Um instrumento da graça de Deus é sensível ao toque do Espírito. Um terceiro episódio, e esse aqui eu acho sensacional. Todo mundo na prisão, imagino que o corpo deles estava cheio de vergão, doendo, tudo amarrado, pé doendo. Quem consegue dormir amarrado? Eu não consigo dormir no sofá. Se eu não tiver o colchão certinho, eu não vou conseguir dormir. Agora você imagina amarrado num toco, pé e mão. Quem consegue dormir? Quem consegue ficar confortável? Quem consegue pensar em coisa boa? Se eu estou numa situação dessa, tudo que eu quero na minha vida é sumir dali. Aí começa a cantar. O instrumento começa a ressoar a graça. E no meio dessa melodia, a providência de Deus começa a acontecer. Olha que coisa linda, um terremoto acontece. E a Bíblia fala assim, ó, não só as portas se abriram, mas também as cadeias se quebraram. E aí você começa a pensar comigo. Se sou eu sou sincero. Na minha condição, na minha fraqueza, na minha limitação, se eu olho a portona aberta, as cadeias soltas, é uns 3 dias para eles me pegar de carro. Porque o que eu ia correr para fugir daquele lugar não está escrito. Mas sabe por que eu ia fazer isso? Eu sou um instrumento desafinado. Eles estavam afinadinhos com o céu. O Espírito falou, fica aí. Não vai embora não. Quer saber? Além de não ir embora, segura os outros também, não deixa eles ir embora também não. Aleluia, se você quer ser um instrumento da graça de Deus, permita o Espírito Santo te tocar nessa noite.
Se você quer ser um instrumento da graça de Deus, permita que Ele guie a sua vida. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil você olhar para o que é mal, ou para o que parece mal, e rejeitar, não é? Eu estou vendo, aquilo ali é mal, eu vou rejeitar. E quando o negócio parece bom? Porque ele estava na prisão, a prisão abriu, a cadeia quebrou. Ele falou, opa, é livramento de Deus, ele podia sair correndo. Mas sabe por que ele não saiu correndo? Ele tinha uma coisa com Deus chamada intimidade. Essa intimidade que ele tinha com Deus permitia que quando o Espírito quisesse, o Espírito podia tocá-lo. E quando o Espírito tocava ele obedecia. Ele ficou quietinho dentro da prisão, porque Deus tinha uma obra a fazer na vida de um carcereiro. Não só na vida dele, mas na vida da família dele. Porque Deus estava plantando uma igreja em Filipos e ele não podia recuar de sua obra. E o instrumento da graça que ele escolheu para fazer era Paulo e Silas, e eles tocaram afinadinho para a glória de Deus. Eu quero te desafiar essa noite a ser alguém mais sensível à voz do Espírito. Irmãos, essa palavra me bateu tanto. Sabe por quê? A gente se acha sabichão, a gente olha a palavra, não está contra a palavra, então eu vou fazer. Não está contra a palavra, então eu vou falar. Mas será que essa é a vontade do Espírito para a sua vida? Oh, instrumento da graça, será que é assim que Deus quer te tocar? Nós não podemos perder a sensibilidade, irmãos. E nós estamos perdendo a sensibilidade. E eu quero dizer que uma coisa que faz o crente perder a sensibilidade é o pecado. Eu não posso mentir para você, eu não posso te enganar, eu não posso dizer, a gente vai dando lugar para determinadas coisas, e nós nos divorciamos da vontade do Espírito, e começamos a ser instrumentos com as cordas estouradas. Nós começamos a ser instrumentos com os trastes enferrujados. Nós começamos a ser instrumentos de uma nota só, mas Deus quer fazer em nós uma melodia. E para isso acontecer, nós precisamos estar sensíveis ao toque do Espírito. Paulo estava sensível, não foi para a Ásia. Paulo estava sensível, expulsou o demônio. Paulo estava sensível, não saiu da prisão, porque o Espírito segurou ele ali. Nós não podemos viver da frieza da letra. Nós precisamos nos entregar ao Espírito e estar sensíveis ao toque dele. A segunda coisa, irmãos, se quisermos viver como instrumentos da graça de Deus, é que um instrumento da graça de Deus, ele não se entrega na dificuldade. O que acontece? Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, no capítulo 2 e no verso 20, ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, imagina que você foi pescar. Aí você pegou um peixe. Você trouxe para a sua casa. O trajeto do rio até a tua casa foi 3 horas. O que aconteceu com esse peixe no caminho? Ele morreu, não consegue respirar. Aí você chega na tua casa. O que resta a você é limpar o peixe e comer, porque morto ele já está. Não dá para matar quem já morreu. É isso que Paulo fez. Foi crucificado com Cristo. Ele já estava morto em Cristo. Tudo que viesse depois disso para ele era lucro. Quando Cristo fala, aquele que quiser, aquele que desejar vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Ele está dizendo,
se você quiser me seguir, morre, porque não dá para matar quem já morreu. Paulo, foi negado a Paulo, sabe o quê? O direito de pregar o evangelho em Filipos. Retiraram dele. Sabe o que retiraram de Paulo? Retiraram a dignidade dele quando rasgaram as suas vestes. Retiraram. Sabe o que mais retiraram de Paulo? A sua integridade física, porque deram uma surra terrível que fez nele vergões. Sangue jorrou de suas costas, de tanto é que ele apanhou. Sabe o que mais tiraram de Paulo? Tiraram a liberdade dele, lançando ele no cárcere inferior, amarrado de pés e mãos a tronco. Só que tem uma coisa que não conseguiram tirar de Paulo, foi a presença de Deus. Eles não foram capazes de tirar, Deus estava lá no calabouço com Paulo. Tem outra coisa que eles não conseguiram tirar de Paulo, foi o desejo dele de adorar a Deus. Ninguém conseguia tirar isso dele. Imagina ele sangrando, com tudo doendo, sendo inocente, estando preso e o coração fervendo. Eu quero adorar, eu quero exaltar o meu Deus, eu quero oferecer graça, eu quero tributar louvor a Ele, porque eu amo esse Deus. Não se pode matar quem já morreu. Não conseguiram tirar de Paulo o contato dele com o trono da graça, porque cada palavra dita naquele calabouço ressoava nos céus aos ouvidos de Deus. Não conseguiram tirar de Paulo a melodia dos seus lábios. Se você quer ser um instrumento da graça de Deus, não sucumba às dificuldades. Eu não sei o que você passa, eu faço a menor ideia. Se é fácil, se é difícil, porque o que é fácil para mim pode ser difícil para você, o que é difícil para mim pode ser fácil para você, mas uma coisa eu sei: o instrumento da graça de Deus não sucumbe diante das circunstâncias. Não permita que o diabo, não permita que as provas, não permita que as lutas, não permita que as dificuldades roubem dos seus lábios um verdadeiro louvor. Quando você entrar desta igreja para dentro e sair da sua boca simplesmente te adorar, vai ser uma adoração sincera, porque você é um instrumento da graça de Deus, você é um tocado pelo Espírito, você não sucumbe diante das circunstâncias. Fique sabendo de uma coisa: apesar da dificuldade, da luta, do problema, da situação, seja em casa, seja na família, seja no trabalho, seja na saúde, porque às vezes a saúde nossa quer nos impedir de adorar a Deus, mas deixa eu dizer para você, independente da situação, permita-se ser um instrumento da graça de Deus aqui na terra. Adore Ele com ousadia, adore Ele com verdade, coloque o louvor nos seus lábios. Sabe por quê? O Deus que te salvou, não salvou o seu corpo, Ele salvou a sua alma. A sua alma, ela vai permanecer, ela será eterna, ela terá um encontro com Ele, e nesse encontro, Ele vai te revestir de um novo corpo. Esse novo corpo, aleluia, ele vai perdurar eternamente, de eternidade em eternidade, e você vai estar com Ele, vendo Ele, se relacionando com Ele, face a face, convivendo com Ele. Não tem provação que pague um preço desse. É só o sangue de Cristo que nos libertou e nos levará para a glória. Então vamos adorar, vamos ser um instrumento da graça, irmão. Não sucumba à dificuldade. Para encerrar, um instrumento da graça de Deus, ele é um agente transformador. Olha, ele é tocado pelo Espírito, ele não sucumbe nas dificuldades, e ele é um agente transformador. Porque Paulo, quando ele se encontra com Lídia, a vida da Lídia muda. Não só dela, mas da família inteira. Aí Paulo se encontra com a pitonisa, a vida dela muda. Não teve jeito. Ela foi liberta. Não era mais possessa. Ela podia decidir pela graça. Ela podia dizer sim ou não.
ela não era mais escrava do diabo. Paulo, quando se encontra com o carcereiro, a vida do carcereiro muda. Isso é ser um instrumento da graça de Deus. Ser instrumento da graça de Deus é imprimir o caráter de Cristo naqueles com quem convivemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está esperando o pastor na sua casa? Você está esperando Deus usar algum profeta? Você está esperando alguma revelação chegar por aí? Você está esperando acontecer alguma tragédia para ver se o fulano ou se a fulana se toca? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você mesmo é um instrumento que Deus quer usar para transformar pessoas na sua casa. É você que Deus quer usar com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais também. É você que Deus quer usar. Ele quer fazer de você um agente transformador, um instrumento da tua graça. Como que eu faço isso, irmão Denilson? Seja sensível ao toque do Espírito. Deixa Ele te afinar. Vai apertar, vai doer, mas a hora que sair o som, será a nota perfeita. Será o acorde mais harmônico que Deus vai tocar no coração daquela pessoa. É você. Não é outra pessoa. Então eu quero dizer para você aqui essa noite: pare de achar que a ajuda vem de fora, porque é você que Deus quer usar. Ai, mas eu não sei. Que bom. Que bom que você não sabe, porque quem vai fazer a obra não é você mesmo, é Ele. Se eu olhar para aquele violão ali e falar: vai violão, toca aí, dá um dó maior aí. Não vai. Precisa do músico pegar lá e me dar um dó maior. Você está entendendo? Ele vai te pegar. Vai fazer você ressoar a melodia do céu no coração de quem precisa receber a novidade do reino, o evangelho da verdade, o Cristo da cruz, o Espírito Santo que reveste, que renova, que traz. Você não tem força, você não consegue, você não sabe persuadir, mas Ele tem força, Ele consegue, Ele persuade, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz, Ele realiza, Ele é capaz e Ele usa você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Continue sendo instrumento da graça de Deus aqui na terra.